Um dos motes da campanha, da pré-campanha, né, é o Prendeu Matou, que é uma frase impactante, mas que tem por trás um projeto de enfrentamento ao crime organizado, né? E aqui na nossa região, ela, diferente do resto do estado de São Paulo, ela tem uma semelhança muito parecida com o do Rio de Janeiro, nessa configuração do crime organizado, né? Eles dominam os morros, dominam as favelas, e tem um domínio territorial, digamos assim. Como é que é? Explica melhor o Prendeu Matou e como que isso vai se configurar na prática. Prendeu Matou surgiu durante uma cobertura que eu estava fazendo numa live minha, uma análise renais, do assassinato de um ciclista. Eu lembro do Parque caso. do Povo em São Paulo. O cara entregou o celular pro bandido, o bandido foi lá e matou ele. E aí, cara, eu falei, pô, o que eu vou fazer? Esse cara prendeu ou matou? Prender ou matar o cara? Esse tem que ser o destino de um vagabundo. Eu acho assim, cara, bandido que mata alguém na rua, ele tem que morrer. Eu não acho que ele deveria sobreviver. Eu sou a favor da pena de morte pra homicida, eu sou a favor de pena de morte pra cara que comete latrocínio, pra estuprador. Eu não acho que essas pessoas merecem viver. Acho que uma pessoa que roubou teu celular e matou você, esse cara tem que morrer. Não, eu não quero ressocializar esse cara. Tem essas discussões, não, mas a reabilitação, eu não quero reabilitar, eu quero que ele morra. Um cara que matou alguém por causa disso aqui, um aparelho de metal e plástico, esse cara é um animal, esse cara não tem condição de viver. Eu quero ele morto. Mas assim, aí vem umas discussões religiosas, né? Ai, não, mas... Enfim, não, deixa elas de lado aqui. Infelizmente, é cláusula pétrea da Constituição, eu não consigo mexer nisso. Mas eu posso aumentar muito as penas. Mas muito, muito as penas. E eu posso outorgar que a ideia do prender ou matou. E aí, paralelamente, vem o direito penal do inimigo. Sim. Que é pegar as pessoas que fazem parte das facções. Aí essas pessoas que fazem parte das facções, nós destruirmos elas através de uma legislação. É uma teoria, uma corrente do direito penal criada por um jurista alemão chamado Günther Jacobs, que motivou a formação de uma legislação especial para figuras e grupos que não aceitam a autoridade do Estado democrático de direito naquele país e que agem cometendo terror e permanentemente violando os direitos humanos de outras pessoas. E aí essas pessoas têm que ter um direito diferente para elas. Que é o que nós vamos fazer com as facções. Eles não vão ter, por exemplo, progressão penal, eles não têm presunção de inocência. Se tem um cara no morro aqui em Santos, que é do PCC e tá com uma arma, esse cara não tem presunção de inocência. Se ele ele é do PCC, as investigações demonstraram que ele pertence à facção. Ele tá ocupando o morro e ele pertence à facção. Se o policial viu, não é que ele tem presunção, ele vai pra cadeia direto. Não tem audiência de custódia, não tem nada. Ele vai pra cadeia direto. As penas serão mais altas e não tem fiança. E o processo será mais acelerado. Ponto. Essa é a ideia. Agora tem a questão de vocês. A questão de vocês aqui na Baixada é uma questão muito complicada, porque vocês têm o pior dos dois mundos. E o que é o pior dos dois mundos? Tem um modelo do PCC, que, por exemplo, lá em São Paulo, até faz ocupação territorial. Estava em Paraisópolis ontem, eles fazem ocupação territorial em Paraisópolis. Mas ela é mais sutil do que o do Rio de Janeiro, ela é mais discreta. Porque eles lavam muito dinheiro com o PCC em São Paulo, aí dinheiro com gasolina, dinheiro com mercado financeiro, mercado imobiliário, com show de funkeiros, etc. Só que aqui é um lugar estratégico para o PCC. Porque o PCC recebe a droga lá no Mato Grosso do Sul, cruza o Mato Grosso do Sul, cruza o estado de São Paulo inteiro, vem para as favelas, na Baixada. Nas favelas eles pegam essa droga, eles fazem um almoxarifado. Eu preciso mandar aqui para Itália tantos quilos de cocaína. Aí eles já preparam esses quilos de cocaína, já fazem uma acomodação, levam com os barquinhos lá pro Porto de Santos e lá eles colocam dentro de navios, ou inclusive eles soldam no casco do navio essas cápsulas com a droga. Submarino, inclusive. Com submarino e mandam para Europa, para África. É uma operação multimilionária. Dizem que é uma operação bilionária. Então eles precisam fazer aqui tanto a ocupação territorial quanto a ocupação institucional da região. Então vocês têm um pior do modelo do crime organizado paulista com o pior do crime organizado carioca. Eu, como presidente da República, farei uma intervenção aqui na região. Farei, inclusive no Porto de Santos. Toda a região da Baixada aqui tem que ter uma intervenção. A gente tem que passar o rapa nesses caras, que inclusive mataram o policial coisa de 2 anos atrás. Sim. É passar o rapa, matar a geral do crime organizado, quebrar ali o comando que eles têm nas favelas, fazer uma operação dentro do Porto de Santos, sair prendendo executivo, todo mundo que é leniente com isso, porque tem gente lá dentro leniente com crime organizado, e aí você quebra as pernas do PCC, que aí você quebra a operação multibilionária. Só que eu falar isso aqui em Santos, aqui na região, sabendo do perigo, é aquela coisa que você começa a arrumar pra cabeça. Aqui o PCC mata a autoridade, que é uma região que o PCC mata mesmo. Então,
É perigoso, mas nós temos que falar o que precisa ser dito. Toda eleição tem assassinato político aqui. Eu já vou passar a pergunta para você, Sandro. Só queria tirar uma dúvida, porque mesmo se a gente tirar o crime organizado dessa equação, a quantidade de crimes que a Polícia Civil soluciona é muito baixa. Então eu queria saber a sua opinião sobre o ciclo completo de polícia, que é aquele modelo que existe no mundo inteiro praticamente, em que a mesma instituição ela cuida de todo o caso, desde a primeira abordagem ao crime até no processo no sistema judiciário, e que ajuda a solucionar uma quantidade maior de crimes. Queria saber sua opinião sobre isso. Não só a mesma instituição, como mesmo os policiais, eles participam do processo inteiro. Quando a gente assiste filmes americanos, né, você sabe, esse pessoal que vai entender, os tiras, eles estão com um caso, aí você mostra o policial se debruçando no caso, e ele quer resolver, e às vezes o policial de um determinado condado, determinada cidade, ele fala, droga, chegaram os federais e roubaram o meu caso, porque aí tá rolando o mesmo caso, a mesma investigação pela Polícia Federal, que é nos Estados Unidos é o FBI, e aí eles competem para ver quem resolve o caso. Tem uma competição institucional. Aqui não é assim. Aqui o policial militar, ele faz o trabalho ostensivo na rua, pega um bandido, aí leva para a delegacia civil, aí vai cair num investigador, e aí aquele investigador pode ou não pode andar. O inquérito é super demorado, é super burocrático, ele se repete. E aí depois entra o Ministério Público. É feito para não funcionar, tanto que não funciona, a gente não consegue resolver os casos de homicídio no Brasil. Nós temos que ter um ciclo completo, nós temos que unificar o processo como todo, deixar ele mais enxuto, mais funcional e dar as responsabilidades claras de quem vai acompanhar aquele processo investigatório do começo ao fim, com metas e com responsabilidade. Aí você consegue fazer a coisa andar. Hoje você entrega para algumas figuras um poder discricionário de resolução dos casos, e aí isso às vezes acumula muito trabalho na mão de alguns, ou às vezes acumula, vamos dizer, prerrogativas que fazem com que certos casos sejam escondidos. E eu acho que isso tem que ser combatido. O ciclo completo é fundamental. Renan, pegando o gancho aqui ainda do crime organizado, uma das preocupações das eleições deste ano é cada vez maior o crime organizado influenciar no resultado das eleições, bancando campanhas, obviamente com dinheiro ilegal. Eu queria como você reage a esse tipo de situação. E uma coisa que tem sido muito comum aqui nas candidaturas aqui da região é de políticos que têm discursos enfáticos contra o crime organizado, como você, são impedidos de fazer campanha em determinadas localidades. Eu queria saber como é que você vai reagir no período de campanha, enfim, você vai fazer campanha nesses lugares, enfim, como é que vai ser a sua postura? Eu estou tentando fazer campanha onde eu posso. No Rio de Janeiro, eu fui numa área controlada pelo Comando Vermelho. No Ceará, eu entrei em áreas do Comando Vermelho. Gravei em Paraisópolis ontem, uma área do PCC. Tenho que andar com segurança, né? Não há como fugir disso. E eu sei que há um risco embutido. Eu acho que esse risco vai aumentar muito quando eu ultrapassar os 10% nas pesquisas, porque aí as lideranças do crime organizado vão perceber, olha, existe um risco real desse cara matar a gente. Vamos ser claros, eu tô avisando que eu vou acabar com os caras, que eu vou prender, eu vou matar eles. Hoje eles olham pra mim com 5% uma pesquisa, 6, 4, eu falo, calma, por enquanto não. Por enquanto é o Lula que é nosso amigo, ou o Flávio que, enfim, é amigo dos nossos amigos milicianos. Então tá tudo ok aqui, tá tudo em casa. Agora, se esse cara ganha, esse cara... Então eles têm que, se eles verem viabilidade, eu vou ter que aumentar muito meus gastos com segurança, porque eu acho que a partir dos 10% vão tentar me matar. Eu acho que é um dado da realidade. Quanto isso, outros políticos conseguem fazer campanha, pessoas honestas, vou dar um exemplo, ou mesmo desonestas, mas que não fazem parte do tráfico, conseguem fazer campanha ligada ao tráfico? Em geral, não. Também não. E aí a gente vai falar, tem democracia no Brasil? É óbvio que não, democracia é uma conversa mole, é uma conversa para inglês ver, que fica lá o TSE com o pililinho, não sei se vocês viram isso, uma urna, eles lançaram ontem, gastaram acho que 4 milhões ou 6 milhões com uma agência, o TSE, que lançou com esse gasto incrível um boneco andante, que é uma urna com um rosto, que chama pililim. Aí eu vou falar, não, pililim é democracia. Que pililim, democracia? Não tem democracia, não existe democracia em lugares comandados pelo tráfico. Como é que existe campanha numa favela controlada pelo PCC ou pelo crime organizado, pelo Comando Vermelho? Porque não existe... Como é que... Assim, quem fiscaliza como está acontecendo a votação ali? A polícia não entra. A urna vai, controlada pelo crime organizado, as pessoas votam ali e a urna volta. Tem democracia ali? As pessoas estão sendo coagidas a votar num determinado candidato? As pessoas estão seguras em votar num determinado candidato? Não se sabe. A polícia não consegue controlar. Então, falar que tem democracia nesses lugares é piada. Esses caras estão tirando com a gente. Bem, 11h32, esse foi o